O gigante dos mares, o inafundável, nem Deus é capaz de afundar o Titanic. É dito que essa última frase foi usada pelo capitão Edward John Smith logo antes da viagem inaugural do maior navio do mundo em 1912. Infelizmente, essa viagem nunca foi concluída. O Titanic naufragou e tirou a vida de mais de 1.500 pessoas. Vou contar essa história logo depois da vinheta. Bem-vinda e bem-vindo ao canal Olhar Esotérico. Eu sou o Leandro Roque e aqui eu venho contar histórias relacionadas a casos que de alguma forma nos impactaram no passado. Nós vamos aos fatos contando a história e depois além dos fatos, trazendo conhecimentos esotéricos que apontam para um determinado desfecho da situação que a gente vai analisar aqui. O caso de hoje, Titanic. Mas antes de começarmos, te convido a deixar o seu like nesse momento do vídeo, assim você ajuda o YouTube a entregar o vídeo a mais pessoas, é muito importante essa sua ajuda. Se for a sua primeira vez também, te convido a vir participar, faz a sua inscrição e abaixo está passando aqui o Instagram para você seguir e ficar mais por dentro desse trabalho. Titanic, ou Titanic, já que era um navio inglês, mas para facilitar a vida aqui eu vou usar o termo aportuguesado do início ao fim. O Titanic, ou RMS Titanic, vocês já devem ter visto essa sigla em algum lugar. E o que ela significava? Royal Mail Ship. Então, o Titanic foi contratado também para fazer a prestação de serviço dos Correios do Reino Unido, levando todas as correspondências de lá para a América. Correspondências essas, então, que infelizmente nunca chegaram, né? Mas era a empresa Royal Mail, que é como o correio lá do Reino Unido, que contratou o Titanic para isso. E antes de eu falar da viagem propriamente, como as coisas aconteceram, vamos falar um pouquinho do próprio navio, que começou a ser construído em março de 1909 e teve o seu lançamento em maio de 1911, um navio de propriedade da empresa White Star Line. E ali ele começou a fazer viagens teste a partir de maio de 1911, tendo a sua primeira viagem oficial programada para acontecer então no dia 10 de abril de 1912. E o Titanic era impressionante, era o maior navio do mundo, era o mais luxuoso. Todos os olhares estavam voltados ao Titanic, todo mundo queria viajar no Titanic, as vagas para essa viagem foram muito disputadas. Era um navio de 269 metros de comprimento e que comportava até em torno de 3.300 pessoas a bordo. É muita gente, tudo bem, você vai dizer que hoje tem navios maiores e muito maiores e é verdade, mas a gente está falando de algo que foi construído há mais de 100 anos atrás, então chamava muita atenção, era um negócio incrível, quem chegava perto ficava impressionado com o tamanho, com a beleza, todas as partes internas dele foram muito elogiadas, as cabines luxuosas, espaçosas, todos os serviços prestados pelo navio, os ambientes de serviços e entretenimento, então era uma coisa linda. Infelizmente aconteceu o que aconteceu, mas o Titanic então teve a sua viagem programada para o dia 10 de abril de 1912. Vamos contar a história da viagem agora, eu vou numa certa dinâmica aqui para a gente não deixar esse vídeo muito grande, tá legal? O planejamento da viagem era o seguinte: partida de Southampton, na Inglaterra, com destino a Nova York, nos Estados Unidos, passando ainda pelos portos da França e da Irlanda, onde aconteceram embarque e desembarque de passageiros. Então estima-se que o número de passageiros e de tripulantes, de pessoas no total a bordo do Titanic, era em torno de 2.200 pessoas. Não há o número exato para isso. Cada fonte vai dizer uma coisa, 2.223, 2.214, e a mesma coisa acontece depois com o número de mortos e sobreviventes. E há alguns motivos para isso. Primeiro, algumas pessoas, depois, foi se descobrir que algumas pessoas desistiram de fazer a viagem em cima da hora, então o nome delas estava na lista, mas elas não estavam a bordo, esse é um motivo. Segundo motivo, o controle de passageiros tinha algumas precariedades, então era diferente de hoje, Então nesses embarques e desembarques que aconteceram na França e na Irlanda, após a partida de Southampton, pode ter causado divergências. E o terceiro motivo é que muitas pessoas estavam viajando usando pseudônimos. E aí são os rolos do ser humano, Cada um com seus problemas, pessoas que estavam viajando e não queriam ser identificadas. Então tudo isso causou muita dificuldade. Depois do acidente, para que o inquérito, toda a investigação determinasse o número de pessoas a bordo e número de mortos, número de sobreviventes, quem eram as pessoas.
Então vocês imaginam a dificuldade que aconteceu na época, né? Que esses fatores geraram. Pois bem, o navio sai então do porto de Southampton no dia 10 de abril, zarpa dali, mas ali já acontece o que a gente pode entender como um mau presságio, porque o Titanic já quase colidiu com outra embarcação na saída de Southampton. Então, olha só, viagem inaugural do maior navio e mais luxuoso do mundo, quase colide com uma embarcação já no porto onde ele está zarpando. Negócio incrível, já aconteceu um mau presságio ali então. Mas ele chega até a França, depois até a Irlanda, e aí da Irlanda infelizmente levanta a âncora pela última vez, né? O destino final ali seria Nova York, atravessando o Atlântico, mas naufragou no meio do caminho. Diga-se a verdade, já estava depois da metade do caminho, né? Mas como as coisas acontecem? Tudo parecia muito bem, na verdade tudo ia muito bem, até o dia 12, onde chega o primeiro aviso de área de gelo. Aviso emitido por outro navio, que também viajava seguindo aquela rota, e vários avisos chegaram. Então, parece que houve uma precaução da White Star Line para não colocar 3.300 pessoas naquele navio na primeira viagem dele, né? Afinal de contas, alguma coisa precisava ser observada, algum problema poderia acontecer. Primeira viagem oficial não deixaria de ser também um teste, né? Apesar de todas as viagens teste que já haviam acontecido. Essa precaução então foi tomada, não superlotar o navio, mas mesmo assim era muita gente lá dentro. Pensem, em torno de 2.200 pessoas. Se a gente já fica chocado com um desastre aéreo, onde normalmente em torno de 200 pessoas morrem, quantos aviões encheriam todas as pessoas que estavam no Titanic? Pensem que impressionante. O que houve de gente que faleceu ali nesse acidente foi como se tivesse caído ali 7, 8 aviões no mar, sabe? Então é um negócio muito impactante, é uma coisa de louco, né? E aí, seguindo a história, no dia 12 então chega o primeiro aviso de gelo. A tripulação do Titanic, o próprio capitão não dava muita bola. Existia esse pensamento de que era um navio inafundável. O próprio capitão pode ter dito realmente que nem Deus era capaz de afundar o Titanic. Ele não acreditava que um navio pudesse afundar. Essa é a verdade. Por esse motivo também havia poucos botes salva-vidas, né? Quando aconteceu o acidente, o que foi um dos motivos de revolta, mas era esse motivo. Não tem por que colocar tanto bote aí, não tem como esse navio afundar. A White Star Line, junto com o seu planejamento, com a sua engenharia, programou compartimentos do navio que poderiam ser inundados sem afetar de forma alguma a viagem, só para vocês terem ideia. Então o Titanic poderia seguir viagem normalmente mesmo com 4 compartimentos de estanque inundados, completamente inundados. Mas isso foi um pouco superior, como a gente já vai ver. Aí por que não se deu bola, por que não gerou preocupação esse aviso de gelo, que chegou já o primeiro no dia 12, e outros foram chegando, alguns foram totalmente ignorados, outros foram respondidos, mais por educação do que por outra coisa, aos navios que transitavam por ali, que viajavam e estavam avisando. Gelo, icebergs. Mas ocorre o seguinte, o próprio capitão Edward tinha 62 anos, muita experiência, por isso ele foi escolhido para ser o capitão do Titanic, que era o maior navio do mundo. E na experiência dele, ele nunca viu um navio ter problemas com gelo. Não eram incomuns os avisos de última hora, iceberg, inclusive colisões diretas. Não eram raras, mas nunca haviam sido desastrosas. Inclusive um navio alemão, pouco antes do Titanic, chegou a colidir diretamente contra um iceberg, teve a proa danificada e terminou a viagem dele normalmente, cruzando o Atlântico. Então não se pensava de modo algum que o Titanic pudesse ter esse problema. Aí no dia 14 de abril, então passados 4 dias após o Titanic partir de Southampton, já pela manhã começam a chegar avisos mais frequentes de icebergs. E aí durante o dia, diversos avisos acabam chegando ali de diferentes navios, gelo, icebergs, e a tripulação ali na boa, não esquentava muito a cabeça com isso. Inclusive porque nos 50 anos anteriores nunca teve uma condição de gelo como a que aconteceu em 1912. Então, foi uma situação que surpreendeu a todos também. Icebergs, da maneira como se apresentaram ali, não tinham sido vistos antes daquela forma. Então, não se esperava. Como é que você vai esperar por algo
que você nunca viu. O Capitão Edward, no alto dos seus 62 anos, muita experiência nas viagens marítimas, nunca tinha visto nada daquilo, então na cabeça dele não era uma coisa que poderia causar um problema, certo? Mas, então os avisos vão chegando no decorrer do dia 14, e aí às 23h30, inclusive 10 minutos antes da colisão, chega mais um aviso, mas o Titanic segue ali normalmente. E qual era também uma situação muito apontada? O excesso de velocidade do navio, que estava a 41 km por hora, em torno de 22 nós, que eram apenas 2 nós abaixo da sua velocidade máxima. E até no filme do Titanic mostra, se eu me lembro bem, a ideia de se fazer a viagem mais rápida, né, do transatlântico. O Titanic era um forte candidato ao prêmio Flâmula Azul, que oferecia reconhecimento e publicidade ao navio que fizesse a viagem mais rápida. E isso, obviamente, era muito bom para a empresa, porque o seu navio seria visto com bons olhos, seria mais procurado, iria produzir mais lucros com maior número de passageiros. Então era uma situação interessante, apesar que essa ideia de que o Titanic estava numa velocidade alta para fazer a viagem mais rápida é apontada também que pode ser um mito. Por quê? Na época o que acontecia é que era uma prática comum os navios fazerem essa viagem do transatlântico perto da sua velocidade máxima, seguindo um cronograma de horários, tá? Então isso era pensado, e aí a tática era olhos no mar, então desviar de obstáculos, mas não se pensava em reduzir velocidade, né? Então o Capitão Edward do Titanic foi muito culpado por isso, mas a verdade é que, ao que parece, era uma prática comum. Então, às 23h39, uma pessoa que estava na cabine avista um iceberg no caminho do navio. E aí manobras são tentadas, mas não se consegue desviar, né? O Titanic então acaba batendo lateralmente com o iceberg. O dano que foi produzido no casco abriu um buraco de uma extensão de 90 metros de comprimento, dos 269 metros do Titanic. Então vocês imaginem um buraco de 90 metros que foi aberto, com uma ponta do iceberg que raspou na parte ali abaixo da água do navio durante 7 segundos, com essa manobra de desvio que ele tentou fazer do iceberg. É dito que se o Titanic batesse de frente com o iceberg, ele teria um impacto muito significativo, mas possivelmente não afundaria, ou levaria mais tempo para afundar, dando tempo para se resgatar todos os passageiros com mais navios de resgate que fariam a aproximação. Não seria aberto esse buraco de 90 metros de extensão na lateral dele, o que fez com que muita água entrasse e muito rápido, não dando tempo de chegar resgate. Então o Titanic colide contra esse iceberg às 23h40 do dia 14 de abril e vai afundar por completo lá pelas 2h20, já no início do dia 15, na madrugada do dia 15 de abril. Os passageiros sobreviventes e tripulantes também sobreviventes são resgatados por volta das 4h10 da manhã, é onde começa o resgate do navio que recebeu o pedido de socorro, que estava mais próximo, mas que ainda levou 1h30 para chegar, que era o navio Carpathia. E aí os números dessa tragédia então são assombrosos, né? Das em torno de 2.200 pessoas que estavam a bordo, entre passageiros e tripulantes, 1.500, 1.514, 1.517, cada fonte cita um número diferente pelos motivos que eu mencionei, tá? Morreram no local, afundaram junto com o navio, e 706, 708 pessoas foi o número de sobreviventes. A tragédia, tal como aconteceu, só se tornou pública quando o navio Carpathia completa a sua viagem alguns dias depois, chegando nos Estados Unidos, transportando todos os sobreviventes do Titanic. E aí foi uma situação que chocou o mundo de uma forma, pensem, como, né? Uma coisa impressionante, muita gente morreu ali. A revolta foi uma consequência natural. Motivos que geraram essa revolta. Primeiro, poucos botes salva-vidas. E o Capitão Edward, inclusive, parece ter autorizado que os botes se afastassem do Titanic só com metade da sua capacidade cheios. Então, mais vidas poderiam ter sido salvas. Estima-se que em torno de 500 pessoas ainda poderiam ter ocupado os botes e que não foram, acabaram afundando junto com o navio. Segundo motivo,
a alta velocidade em zona de gelo. E aí a gente já pega o excesso de confiança do capitão, da própria empresa, falando que o navio era inafundável, então por isso poucos botes foram instalados para sua viagem inaugural. O excesso da velocidade, na verdade, vimos então qual era o motivo, era possivelmente uma prática comum ali, então o capitão do Titanic não estava fazendo nada fora do que eram os padrões da época, as viagens que prezavam por cumprir os horários. Mas então esses dois motivos geraram revolta. Terceiro motivo, as regulamentações negligentes. Então assim, muita coisa passava batido. A verdade é que sempre um acidente, uma tragédia, algo de grandes dimensões assim, ensina muito para a sociedade, ensina muito para o mundo. Muitas coisas acabam mudando depois que algo que não se imaginava acontecer acaba acontecendo, não é assim? Foi assim, então, com o Titanic. E um outro motivo ainda que gerou revolta foi a diferença no tratamento entre as três classes de passageiros no momento da evacuação, com a prioridade sendo dada às classes altas, né? E aqueles menos favorecidos, então, se alguém tiver que morrer vai ser vocês, né? Os mais pobres. Em outras palavras, foi isso. Grandes motivos, então, de revolta. E aí o que a gente ainda pode adicionar de informação aqui nessa parte dos fatos, antes de irmos para além dos fatos, é o seguinte. Primeiro, o que pode ter causado o acidente, a colisão, além do excesso da velocidade? O visual era muito prejudicado ali, porque era noite, não havia luz da lua naquele instante, então era uma pura escuridão ao redor. O mar estava calmo, algumas pessoas ali da tripulação falam que estava como um espelho, e isso foi prejudicial, porque se o mar estivesse um pouco mais agitado, iria produzir ondas que se chocariam contra os icebergs, facilitando a sua visualização. Mas estava tudo calmo e escuro, então não dava para ver iceberg. A tripulação estava sem binóculo, porque houve uma divergência lá em Southampton ainda e não acabaram pegando. Apesar que isso também é dito que não faria tanta diferença, porque que tipo de efeito o binóculo poderia produzir no escuro para ajudar na visualização de um iceberg, né? Então, essa é uma curiosidade, somada ao fato de que esse tipo de acidente hoje seria impossível, porque hoje os radares e sonares identificam icebergs na aproximação de um navio ainda muito distantes. Então o navio tem todos os recursos para identificar um obstáculo no caminho e desviar dele sem o menor problema. Na época não existia essa tecnologia, era totalmente visual, não havia aparelhagem que identificasse a presença de um iceberg pelo caminho. Um outro fato é que, então, das um pouco mais de 1.500 pessoas que faleceram nesse naufrágio, apenas 333 foram localizadas. Só 333 corpos de um total de mais de 1.500 foram encontrados no mar. E desses 333, metade, do jeito como foram encontrados, foram devolvidos, porque já estavam num estágio avançado de decomposição, então absurdo. Quanta gente se perdeu no mar. E um terceiro fato curioso é que a localização do naufrágio do Titanic só foi descoberta de fato em 1985. Passados 73 anos do seu naufrágio, em setembro de 1985. O navio foi descoberto no fundo, então, do Atlântico, mais ou menos a 650 quilômetros do Canadá, dividido em dois, lá no fundo do mar, com uma parte distante 800 metros da outra, é como foi mostrado no filme mesmo, que ele começou a inundar, foi inclinando, rachou e caiu uma parte para cada lado. Então ele está de fato assim no fundo do mar. E ele está lá a 3.800 metros de profundidade. Então, até hoje recebe expedições, pesquisas são feitas, né? Histórias começaram a surgir, então muita coisa ainda pode ser dita sobre o Titanic. É um acidente que ensinou muito e modificou algumas das condições do transporte marítimo, disso não há nenhuma dúvida. Esses, então, são os fatos que nós temos para apresentar contando essa história. Agora a gente vai além dos fatos, então trazendo os estudos esotéricos que podem nos mostrar esse desfecho do Titanic naquela data, como numerologia, tarô e baralho cigano apontam esse fato para nós. Isso vai gerar uma reflexão. Então dá uma olhada junto comigo aqui, começando a transformar as letras em números pela tabela pitagórica. E eu quero começar com a própria palavra Titanic,
que somando os números aí de cada letra, depois fazendo um processo de redução teosófica para nos dar um número entre 1 e 9, vai resultar no 4. A data onde o Titanic zarpou de Southampton, então, 10/4/1912, vai dar um 9 ali. Se a gente somar o 9 com o 4, a gente chega no 13, o arcano da morte no tarô. Que quando a gente joga tarô para alguém, quando a gente faz uma leitura, não vai ter esse significado, esse arcano de morte, de alguém vai morrer, mas aqui a gente está analisando um fato, né? Um naufrágio, onde mais de 1.500 pessoas perderam a vida, então dá para a gente dizer que esse arcano traz um mau presságio aí sim para o Titanic nessa data. Então já havia um sinal. Lembra que eu falei do mau presságio quando o Titanic quase colidiu com outra embarcação, já saindo do porto de Southampton, começando a sua viagem inaugural? Aquilo já foi um mau presságio e a gente já via esse mau presságio vindo de antes, então. A data da viagem, certo? Isso traz um problema. Vamos seguir aqui na nossa análise, olha. Agora eu quero mostrar ainda a palavra Titanic, agora mudando a data. Já fizemos aí a soma dessa palavra com o dia 10, início da viagem. Vamos fazer agora com o dia 14, que foi a noite do dia 14, o momento da colisão do Titanic com o iceberg. Então, a gente vai ter aí o 4 do Titanic mais o 4 do dia 14, que pelo baralho cigano mostra para nós a carta do caixão. Então, um outro indício de que alguma coisa estaria muito mal aí nessa viagem, certo? Se a gente passar esse dia 14 para dia 15 na data, então a gente vai ter o número final 9, que pelo tarô agora traz para a gente o arcano do eremita, que fala de prudência, que fala de cautela, e a tripulação do Titanic não estava conduzindo essa viagem com prudência e com cautela. Existia excesso de confiança, é um navio que não tem como afundar, vai dar tudo certo, tem poucos botes porque não precisa, não vai ter nenhum risco nessa viagem, então não houve prudência e também o que foi identificado como excesso de velocidade, apesar que poderia ser uma prática comum na época, mas acabou sendo determinante também, sim, para que houvesse aquele impacto no iceberg como houve. Agora, nós vamos olhar ainda a palavra Titanic com o número que ela produz, a data, ali no momento em que o navio então afundou por completo, que foi na madrugada do dia 15/4/1912, a soma dessa data com a redução teosófica gerando para a gente o número 5. E eu coloquei ainda agora a partida e o destino do Titanic. Qual era o trajeto? Southampton até Nova York, passando pela França, passando pela Irlanda, mas ele saiu de Southampton para chegar a Nova York. Então, eu estou colocando aqui essas palavras e Nova York eu coloquei como New York, que é o termo original, né? Sem a nossa tradução para o português. Quais são os números gerados aí? 9 de Southampton, com a soma e redução teosófica, e 3 de New York com o mesmo processo. Se a gente somar 9 mais 3 aí, dos nomes das duas cidades, vai dar 12. Mais o 4 do Titanic dá 16. Mais o 5 da data do dia 15/4 vai dar 21. Carta da montanha no baralho cigano. E isso aí é alegórico se a gente pensar numa situação futura. Mas numa análise de um acontecimento passado, o que essa montanha está mostrando para nós? Um iceberg, certo? Então era de conhecimento que o navio passaria por zonas de gelo, havia risco de iceberg e você tinha todos esses sinais aqui, pela numerologia, pelo tarô, pelo baralho cigano, presságio do arcano da morte, a carta do caixão que aparece ali, com o nome do navio mais a data, o eremita pedindo prudência e cautela que não foram aplicados. O que seria uma montanha no mar? Um iceberg numa zona de gelo. Então todos esses sinais estavam ali de alguma forma. E aí a reflexão que tudo isso gera é a seguinte. Claro que esse episódio do naufrágio do Titanic já é muito recuado no tempo, mas vamos pensar nos dias de hoje. Será que esse tipo de estudo, com esses sinais que foram observados aqui, não ajudariam a prevenir um acidente, uma tragédia? Me parece que sim. Por quê? Se você sabe que o navio está sendo conduzido em alta velocidade e existe um sinal ali que surgiu no estudo pedindo cautela, então não subestima, não acha que o navio é inafundável, não acha que por ser o mais luxuoso e maior do mundo vai dar tudo certo, porque é o mais moderno. Coisas podem acontecer, sempre estamos sujeitos, então ser prudentes não é demais. A gente tem que ser. E a tripulação do Titanic não foi.
tá? Se você sabe que a data da viagem pode trazer um mau presságio relacionado a quê? Você sabe que vai cruzar áreas de gelo no mar, você sabe que em áreas de gelo pode ter icebergs. Uma montanha apareceu ali trazendo a alusão para isso. Se a gente vai fazer a previsão, como eu disse, fica alegórico, mas você pode abstrair e criar relações. Cuidado, né? Então, redução de velocidade, não desprezar avisos de outros navios quando foram emitidos, isso ajudaria a tomar certas atitudes, poderia antecipar certas manobras. Então, falha humana foi o problema no Titanic, né? Não aconteceu nenhuma dificuldade com equipamentos do navio, pelo menos não que eu tenha encontrado nas pesquisas que eu fiz. Foi falha humana mesmo, né? A dependência do visual, até aí tudo bem, a tripulação não tinha culpa por não contar com a tecnologia de hoje, em 1912, mas algumas coisas poderiam ter sido diferentes sim, e quem sabe mais de 1.500 vidas seriam salvas. Então essa é a reflexão que fica. Acredito que é um papel importante desse trabalho de conscientização do que está além dos fatos, das forças ocultas que as nossas ações podem gerar, o karma que pode ser produzido com uma decisão, com uma atitude que cada um de nós toma, né? E quanto mais a posição de poder que nós ocupamos, maior pode ser o impacto disso. E no Titanic foi colossal o impacto disso, certo? Então esse foi o nosso caso, gente. Gostaram? Me deixa saber, coloca o seu like, se inscreve se ainda não fez isso, usa o campo dos comentários para sugerir histórias que você quer ver contadas por aqui. Nos vemos no próximo, até lá!